Então, eu errei, tá? Acontece, eu errei. Eu fiz aquele programinha sobre Conan no universo Marvel, que tu já deve ter visto a notícia, enfim, saiu o teaser e tudo mais. E acho que o programa ficou legal, sinceramente, acho que deu pra tocar em algumas preocupações importantes, trouxe a informação lá do Conan, do Jason Aaron, mas quando chegou mais no final do vídeo, eu comentei que eu queria muito ver um crossover entre o Conan e o Thor, né, porque são personagens, enfim, faz todo sentido. Aí que tá. Já teve um crossover do Conan com o Thor. Na verdade, já teve um crossover com o Conan e o Thor e o Conan e o Wolverine. Sim, que são os personagens que aparecem no teaser que a Marvel lançou. Na prática, provavelmente, esse teaser é uma homenagem justamente a esses dois encontros, então eu tava meio envergonhado e resolvi ir atrás da informação. Aí eu catei, depois de 3 dias de pesquisa, esses 4 formatinhos da Abril, que mostram os principais encontros do Conan com o universo Marvel. Que na verdade, assim, nem são coisas tão grandiosas, assim, nem nada memorável. No sentido de que, não são histórias definitivas do Conan, ou grandes histórias do Thor, grandes histórias do Wolverine. Na verdade, são what ifs, que são basicamente gibis sobre realidades paralelas do universo Marvel, onde algum herói, algum vilão, sei lá, o cara cai num buraco e muda a história da Marvel. Enfim, então a partir disso a gente vê o Conan enfrentando esses personagens. Detalhe, segundo o Marvel Database, que é, enfim, lá a enciclopédia da Marvel, o Conan, ele faz parte do universo 616. Na verdade, ele mal aparecia, né, ele mal interagia com os heróis, porque ele faz parte da era iboriana, então, enfim, ele é lá do passado. Mas algumas vezes o Conan apareceu sim no tempo presente do universo Marvel. Vamos para alguns exemplos. Por exemplo, em Terra X, na edição número 0, quando está sendo contada a história da humanidade, o Conan aparece dando um machadaço em alguém. Também o Conan aparece no Avengers Forever, do Kurt Busiek, lá na última edição, quando o Kang tá lá numa confusão e tem herói de tudo que é realidade e tudo, tempo, espaço. E aí tá lá o Conan naquele meio. Ele também aparece em Quarteto Fantástico 405, que saiu aqui no Brasil no, acho que é o Retorno de Reed Richards, uma coisa assim, um formatinho. E ele, na verdade, ele aparece quando um vilão do Thor usa um dispositivo do tempo e traz ele para enfrentar o Quarteto Fantástico. Ele aparece umas 3 páginas no máximo. E tirando esses, os grandes encontros do Conan com o universo Marvel são justamente esses aqui que eu vou comentar hoje com vocês, com spoilers. E que eu acho que são revistas meio complicadas de encontrar, então vamos contar a história e ver quem vence aqui, se é o Conan, o Thor ou o Conan e o Wolverine, e procurar fazer uma avaliação. A primeira dessas histórias, ela saiu lá nos Estados Unidos em 1979 e mostra o que aconteceria se o Conan viesse para os tempos atuais da Marvel. A decepção é que essa edição ela não tem encontros do Conan com, sei lá, Capitão América, com nada do tipo. Na verdade, é só o Conan no tempo presente. Aqui o gibi ele é escrito pelo Roy Thomas e os desenhos são do John Buscema. Então, tipo, tu tem a equipe definitiva do Conan de todos os tempos aqui nessa história. E na trama, o Conan ele cai num poço do tempo, vem parar no tempo atual. Nisso, obviamente, ele não sabe falar a nossa língua, ele não entende direito o que está acontecendo. Ele joga uma velhinha no lixo e aí uma taxista, extremamente solitária, resolve levar ele para casa. Sim, a mulher acha um homem musculoso de tanguinha no meio da rua, resolve levar para casa porque, enfim, ela devia ser muito solitária. A história, ela não tem nada de muito incrível. Na verdade, ela leva o Conan para o museu, lá ele arranja uma confusão porque o museu está sendo assaltado. Ele vai até o último andar lá do prédio, vem um raio e ele volta para a era dele. E é isso. Essa história, ela saiu no Brasil em Heróis da TV, número 43 da Editora Abril, que é uma revistinha bem rara e deu um trabalhinho pra encontrar. O próximo encontro do Conan com o universo Marvel é em Grandes Heróis Marvel, número 5 da Abril, que saiu originalmente nos Estados Unidos em 1983. Aqui o Thor, ele acaba errando o caminho numa caverna encantada e ele vai parar na Era Iboriana. Um ponto que eu vou te falar que eu não gostei nessa história é que ela já começa roubando pro Conan. Porque aí o Thor ele cai nessa época, mas ele não tá tão forte porque ele tá fora do seu tempo, então ele perdeu as suas forças. Ok, mas vamos lá. Eu sei que rola um mal entendido aqui, o Conan ele tá tentando derrotar uns ladrões, aí as pedras caem na cabeça do Thor e eles caem na porrada. E depois de trocar espadaço e martelaço pra tudo que é lado, quem vence, pelo menos na minha opinião, é o Thor. Sim, ele joga o Conan no chão e a princípio a luta termina aí. Os dois eles acabam fazendo amizade e o Thor, ele depois de uma noite de bebedeira com Conan, ele pede para ser levado lá para encontrar o deus dessa era. Conan diz que não é uma boa ideia, porque enfim, né, encontrar Deus não é para qualquer um, mas o Thor acaba subindo lá a montanha, encontra o Kron, que, nossa, tem uma cara assim de assustar. Eu vou te falar que é um deus que impõe respeito, aquele sentado
gigante trono de gelo. Aí a trama segue quando o Kron tira o martelo do Thor, o martelo é perdido, o mundo quase acaba porque o mago inimigo do Conan, ele pega o martelo, aí o Thor consegue recuperar o Mjolnir e morre. Sim, aí o Conan, já vendo o Thor morto lá, morreu nos braços do amigo, ele diz que a amizade deles foi tão grande, tão significativa, que ele vai honrar as últimas palavras do Thor e levar o Mjolnir lá pro Kron de volta, pra mostrar que os deuses estão em paz e tudo mais. Tocante, tocante. Eu achei muito bonito. Que final lindo. Deu pra ver o Thor morrendo. Agora vamos pra 1984, que é o próximo What If, que é o que aconteceria se o Conan tivesse permanecido no século XX. Sim, lá seria uma continuação desse What If aqui. É uma sequência do outro. E saiu no Brasil em Capitão América 130. Outro gibizinho que deu um certo trabalho pra achar, mas até que eu consegui num bom estado. Aqui na trama, o Conan, ele é preso, quando ele, no caso, termina aquela história, lembra que ele estava em cima do museu, lá pra ver o raio? Aqui ele vai, tipo, segundos antes do raio aparecer, aí a polícia prende ele, porque, enfim, né, ele tá em cima de um prédio, ele tinha matado um monte de gente nesse processo. Nisso o Conan é julgado, lá todo algemado, lá enfim, no tribunal, ele consegue fugir, ele vira uma espécie de cafetão. Aí ele vai tentar encontrar taxista, porque nesse processo ele também aprendeu a nossa língua e virou tipo um ladrão mega respeitado. Só que quando ele vai falar com a taxista, ela fala que não quer mais o Conan, porque tipo, agora ele é um cafetão e ela não curte cafetão. Sim, era muito mais legal quando ele usava tanguinha e não sabia falar a língua dela, né? Essa mulher é meio maluca, que bom que o Conan se afastou dela. Mas eu sei que na sequência, o Conan resolve criar o seu próprio grupo de vilões e ele funda Os Bárbaros, que é a gangue mais perigosa do universo Marvel. Sim, olha que nome sugestivo. E eles usam roupa de bárbaro. Cara, que viagem isso aqui. Isso aqui é muito engraçado. Aí as atividades criminosas dos bárbaros acabam chamando a atenção do Capitão América. E ele tem um baita do enfrentamento com Conan. São páginas e mais páginas de quebra-pau dos dois. Até o ponto em que o Conan dá um espadaço no braço do Capitão América e a princípio vence. Sim, Conan venceu o Capitão América, pelo menos eu julgo que ele venceu. Eu acho que esse é o gibi que traz a discussão mais interessante de todas, assim, sabe? Porque aí o Capitão América vai atrás do Conan, diz que ele não precisa fazer isso, que a sociedade mudou desde os tempos dele, que no tempo dele era certo roubar e o Conan era considerado um herói, mas que nos tempos atuais a sociedade evoluiu, as coisas mudaram, que ele não precisava fazer isso. E aí ele dá um cartãozinho pro Conan com o número dos Vingadores, que era só o Conan ligar. Teve gente dizendo que isso foi um convite pro Conan entrar nos Vingadores, mas eu acho que não. Era só pra chamar os Vingadores e, sei lá, mostrar que existe lei no mundo. Eu acho que seria mais isso. 1990, sim, o último What If do Conan, que saiu aqui no Brasil em Grandes Heróis Marvel, número 39 da Editora Abril. Esse gibi ele começa, na verdade, no final da saga da Fênix. Eu não lembro direito da história, na verdade eu não lembro exatamente do que acontece aqui. Eu sei que o Wolverine ele é jogado aparentemente pelo Vigia lá na era iboriana do Conan. Eu não sei se na minha versão da Saga da Fênix não tem essa parte do Wolverine, mas eu procurei e eu vou te falar que eu não consegui achar. Mas enfim, aqui o Wolverine ele volta no tempo e aí ele acaba encontrando a Red Sonja. Antes de encontrar o Conan, ele encontra ela. Como ela é ruiva, ele acha que é parecida com a Jean Grey e resolve dar uns pega nela. Sim, os dois saem pra beber. Aí nesse meio tempo o Conan tá tentando ressuscitar a amada dele numa trama envolvendo um mago e um alquimista. E a Sonja tá indo lá perseguir ele pra ver o que ele tá indo fazer. O Wolverine sente um ciúminho, óbvio, e os dois caem na porrada. O combate ele é mega tenso, né? Os dois, um usando a espada, o outro usando as garras, e o Conan tentando se desviar do Wolverine, completamente assustado. Até o ponto onde o Wolverine chama o Conan de refúgio de Tarzan. Sim, olha que ofensa absurda. Aí o Conan usa uma estratégia bem legal. O Wolverine tenta dar puxa as garras, né, pra cortar o Conan. Ele meio que se desvia e sai um pouquinho de sangue, mas é intencional. Era pro Wolverine acertar ele. Aí o Wolverine tá de costas depois de dar o golpe e o Conan dá um espadaço na cabeça dele. Vitória do Conan, sem dúvida. Eu acho que o Conan foi mais esperto aqui estrategicamente e venceu o Wolverine. Só que o Logan tem fator de cura, óbvio. Aí ele levanta, só que como ele tomou uma espadada na cabeça, o lado animal dele tá completamente solto e ele vai atrás do Conan. E aí tem toda uma briga lá no meio dos magos e o Wolverine corta fora a mão do Conan no meio da luta. Então eu vou te falar que eu acho que é vitória pro Conan. Quer dizer, pro Wolverine, né, que cortou a mão do Conan. Ah, mas esse What If é o mais legal de todos, sabe? Porque a trama é muito legal, as lutas são bacanas, eu gostei muito dos desenhos, mas o principal é o final. No final de tudo, o Conan acaba caindo lá no portal e vai parar na época lá da saga da Fênix Negra. E como o Wolverine não estava lá,
a Fênix destrói o mundo. Sim, olha que espetáculo, Conan acabou com a história do universo Marvel, enquanto o Wolverine, que ficou lá na era iboriana, ele vira o novo Conan. Que absurdo. Enfim, de todos os What Ifs, esse aqui com certeza foi o mais legal, foi o que eu mais me diverti. Eu espero que esse programinha tenha sido legal, como curiosidade histórica. Sim, acho que é um resgate que eu acho que eu nunca tinha feito aqui no Dois Quadrinhos. Se tu já leu essas histórias, comenta aí embaixo o que tu achou delas na época que tu leu, tu ficou emocionado. Como foi o impacto para ti como leitor de ver o Conan interagindo com o universo Marvel. E é isso, eu espero que esse programinha tenha sido legal, tá? Tchau!